E aí, gente boa? Tô de volta, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. O que a Bíblia ensina sobre ela mesma, a palavra de Deus. E para isso, eu quero ler um texto aqui que fala a respeito da Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muito bem, antes de entrar no estudo de hoje, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, se você não se inscreveu neste canal, eu te peço, se inscreva para a gente aumentar essa comunidade, para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. E também não esquece de deixar o teu like, o teu comentário, porque tudo isso é muito importante para que esse canal cresça e abençoe mais pessoas, ok? Muito bem, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é fonte de vida espiritual para todo aquele que crê em Cristo. Ela nos aponta a vontade de Deus, nos aponta a direção de Deus para a nossa vida. É através da Bíblia que a nossa fé é fortalecida quando nós a lemos, quando a entendemos e quando nós a colocamos em prática na nossa vida. E ela nos fortalece para que possamos resistir às tentações e provações que nos assolam dia após dia, tá certo? Bom, então, primeira coisa, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Poxa, Carlos, eu tenho que decorar a Bíblia? Olha, se você conseguir, tudo bem, tá? Mas não precisa tanto. Mas você precisa conhecer versículos chaves para a sua vida, porque vai ser na hora do aperto que você vai ser lembrado pelo Espírito Santo por aquilo que você leu, por aquilo que você estudou da Bíblia. O Espírito Santo não vai te soprar assim, texto tal, para você vencer esse problema, sem você conhecer o texto. Não é num passe de mágica, não é que nem tirar um coelho de uma cartola, né? Mágica, truque. Então o Espírito Santo não faz truques, ele nos lembra a respeito daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Por isso que é importante que você leia e que você estude, conheça a palavra de Deus. E da mesma forma você tome posse dela para a sua vida pela fé. É posse pela fé. Você creia naquilo e estabeleça aquilo na sua vida no nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre três coisas aqui referente à Bíblia. A estrutura da Bíblia, a Bíblia como a palavra de Deus e a relação da Bíblia conosco. São coisas muito importantes, tá certo? Primeiro, a estrutura da Bíblia. É muito importante saber isso para que a gente saiba como é que a Bíblia é dividida, tá? A Bíblia, ela é um livro de livros. A Bíblia contém vários livros, tá certo? E a designação Bíblia, você não vai verificar, melhor dizendo, de Gênesis a Apocalipse, a expressão, o termo Bíblia. Não aparece lá. Isso foi criado pelo homem. Mas o termo Bíblia, ele vem do grego biblos, que são livros, ou rolo, ou um papiro, tá? Tá lá em Lucas capítulo 4, versículo 17. Essa é a origem da palavra Bíblia, que vem do plural biblos. A Bíblia, ela contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, que mais para frente, daqui a pouco, a gente vai estar citando todos eles, certo? E a Bíblia foi escrita por volta de 1500 anos, tá? A duração total, e por cerca de 40 autores diferentes
das mais diversas personalidades, profissões, posições sociais, mas foram todos homens inspirados por Deus. E cada livro da Bíblia, ele apresenta a personalidade daquele que foi o seu autor, tá? Mas isso não deixa de ter a inspiração. Foi o sopro do Espírito Santo na vida desses homens, que através disso eles escreveram os livros da palavra de Deus, tá? E os livros também apresentam qualidades desses homens e de outros homens, mas mostram também as suas falhas. E aquele que se arrependeu mostra a transformação e a restauração de Deus na sua vida. Mas todos os livros de Gênesis e Apocalipse, todos eles apontam para uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus, porque ele é o tema central da Bíblia. Você vai ver não escrito Jesus lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, mas você vai ver situações, vai ver profecias, vai ver tipos de Cristo no Antigo Testamento, e todos os livros apontam para Jesus. Ok, a Bíblia é o livro mais vendido, mais traduzido e distribuído em todo o mundo, com mais de 5 bilhões, não são são com B, bilhões de cópias nas mais diversas versões e traduções. Isso é poderoso demais, glória a Deus. E olha só, 743 aqui tá desatualizado isso aqui, tá? Mas na época que foi feita essa medição, essa quantificação, melhor dizendo, era isso aqui. 743 idiomas tem a Bíblia totalmente traduzida. 1582 idiomas tem o Novo Testamento completo. 1196 idiomas tem algumas porções da Bíblia traduzidas. E em 2020, a organização Wycliffe estimou que cerca de 54% das línguas ainda não tinham a Bíblia traduzida. Porque você tem aí cerca de 200 nações no mundo, mas dentro de uma nação existem vários idiomas, existem vários dialetos, né? Então é muito mais do que a quantidade de nações, tá certo? Então, a estrutura da Bíblia. Vamos ver aqui os livros. Vai aparecer tudo isso, vai aparecer aqui na tela e você vai poder acompanhar lendo aí o que eu estou falando. Nós temos o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. São 39 livros, tá certo? Dividido da seguinte forma: os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 12 livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Carlos, por que primeiro e não primeira? Porque é o primeiro livro, não é a primeira livro, primeiro livro, tá? Continuando, livros poéticos são 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Livros proféticos, tem dos profetas maiores, proféticos são 17, tá? Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aleluia! É muito nome diferente, né? Agora, essa questão aqui dos profetas maiores e menores não é porque um era mais importante do outro, mas sim por causa da extensão do seu ministério, ok? Vamos para o Novo Testamento agora, que são quantos livros mesmo? Isso aí, 27 livros. Vamos lá. Evangelhos são 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João falam da vida e obra de Jesus. Livro histórico 1 é o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns
Na atualidade eu já vi algumas pessoas falarem que poderia se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos ele não terminou de ser escrito, porque até hoje o Espírito Santo está agindo e a igreja está aí, continuando a vencer no nome de Jesus. Epístolas ou cartas são 21. Romanos, primeira carta ou primeira epístola aos Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E o livro de profecia é o livro de Apocalipse ou livro da Revelação, porque em inglês não é Apocalipse, é Revelação, tá? O Antigo Testamento contém 929 capítulos, é muita coisa, né? E no Novo são 260. O maior livro da Bíblia é o de Salmos, com 150 capítulos, e lá também se encontra o maior capítulo, que é o 119, com 176 capítulos. É coisa pra caramba. E o menor livro da Bíblia é de Obadias, que tem um capítulo de 21 versículos. Glória a Deus. Bíblia, a palavra de Deus. Então, na própria Bíblia, há várias designações acerca dela. Existem textos em que personagens bíblicos, pessoas ali, eles citaram a Bíblia usando determinadas designações, ok? Então, eu vou falar alguns, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Primeiro no Antigo. Êxodo 24:7, livro da aliança. Deuteronômio 30:10, livro da lei. Josué 23:6, livro da lei de Moisés. Salmo 119:105, lâmpada e luz. Jeremias 23:29, palavra, fogo e martelo. Ele comparou a palavra de Deus a isso, a palavra, fogo e martelo. Novo Testamento, Marcos 12:26, livro da lei de Moisés, porque nos evangelhos é citado o Antigo Testamento, são muito citados o Antigo Testamento. Convém aqui chamar a atenção de uma coisa, de que nessa época aqui não existia um Novo Testamento, tá? Na época de Jesus, na época de Paulo, não existia o Novo Testamento, havia somente o Velho Testamento. Depois é que foi escrito, tá? Os evangelhos e as cartas, certo? Mateus 22:29 e Marcos 12:24 fala sobre escrituras. Então, todas essas designações aqui falam sobre o Antigo Testamento, eles afirmando que o Antigo Testamento era e é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 2, Escrituras Sagradas. Colossenses 3:16, palavra de Cristo. E Hebreus 4:12, palavra de Deus. Claro que essas cartas elas tiveram a autoridade de palavra de Deus, porque elas também foram inspiradas por Deus, através de Paulo, de Pedro, de João, de Lucas, enfim. Bom, a Bíblia testifica dela mesma acerca de ser a própria palavra de Deus entregue ao homem, para que o homem conheça a Deus e conheça a sua vontade. Então, o objetivo da Bíblia é o quê? Não é religião. O objetivo da Bíblia, em primeiro lugar, é relacionamento, para que o homem se torne filho através de Jesus Cristo e conheça a seu Pai, e conhecendo ao seu Pai, conheça a sua vontade. Portanto, a Bíblia ela não precisa do homem para aprová-la ou confirmá-la, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, o próprio Deus é que dá testemunho da Bíblia sobre ela ser a palavra de Deus. Como? Porque quando a palavra de Deus entra no homem,
ela vai dar um testemunho de salvação e um testemunho de transformação. Você sabia que já teve muitas e muitas pessoas que elas se converteram a Jesus somente lendo a Bíblia? Elas não ouviram o Evangelho, ninguém pregou para elas e falou que elas deviam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi somente elas lendo a Bíblia, para você ver que a Bíblia é o poder de Deus. Ok, há pessoas que não creem na Bíblia. É verdade, isso é um fato. E elas afirmam que pelo fato da Bíblia ter sido escrita por homens, ela apresenta erros, ela se contradiz e por aí vai. E claro, se você ler a Bíblia sem uma conexão, porque a Bíblia você precisa entendê-la como lê-la, entendê-la, visualizá-la como um todo, você vai pensar que ela apresenta erros e que ela apresenta contradições, tá? Mas esses homens são os incrédulos, eles não creem. E somente o Espírito Santo pode transformar o entendimento, a mente deles. O que cabe a nós que cremos na palavra de Deus é amá-la e conhecê-la cada vez mais. Olha só, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz fala não apenas sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a ressurreição, mas fala sobre a palavra de Deus mesmo, porque Cristo é o Logos de Deus, é a palavra de Deus em ação. E nós também precisamos entender que a Bíblia tem 3 características básicas. Ela é inerrante, ou ela não erra, ela é infalível, não falha, e ela é inspirada, como eu já falei antes, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou nos homens. A Bíblia e eu, a Bíblia e você, a Bíblia e nós. A Bíblia é a voz de Deus para o homem pecador. Então é através da Bíblia que nós ouvimos a voz de Deus, revelando ao homem pecador a vontade do Pai. Deus quer revelar a sua vontade ao homem pecador através da sua palavra. E somente através do conhecimento e aplicação da Bíblia na própria vida, no poder do Espírito Santo, olha só, não é na força do homem, é no poder do Espírito Santo, é que teremos a nossa vida transformada, passando a experimentar a vontade de Deus. E é isso que Ele mais quer, porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Você entende isso? Romanos capítulo 12, versículo 2, fala sobre isso. Agora, quando um novo crente, um novo cristão, um novo convertido, forma que você quiser chamar, ele inicia a leitura da Bíblia, ele pode ficar sem entender o que lê. Carlos, por que acontece isso? Eu sei, porque lá atrás, há trocentos anos atrás, aconteceu isso comigo. Isso é decorrente de existirem fortalezas espirituais e sofismas que atuam na mente do novo cristão. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, fala sobre isso. Eu não vou ler o texto, mas eu vou falar sobre essas duas questões. Fortalezas, o que é o significado de fortalezas espirituais? São argumentos nos quais a pessoa confia, que são contrários aos princípios de Deus. Por exemplo, a pessoa tem aquela ideia acerca de si mesma. Eu nasci para sofrer, nem Jesus pode me ajudar. Aí quando a Bíblia vem, a palavra de Deus vem, ela lê mostrando que Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido, ela vai olhar assim, isso não é para mim. Eu sou perdido, para mim não tem jeito. Você entendeu? Outra coisa, Deus não me ama porque eu não saio da lama. Chegou até a rimar, né? A pessoa lê lá João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não, isso não é para mim. Por quê?
Porque eu não saio da lama. Como é que esse Deus pode me amar? Entendeu? Sofisma. Sofisma é um engano, é um raciocínio hostil, contrário à fé em Cristo. Por exemplo, esse negócio de crente é para fanático. Não é para mim não, eu quero esse negócio não. Ou também, todo pastor é ladrão. Sabia que tem gente que tem asco, tem nojo, ojeriza de igreja, porque tem esse sofisma, esse engano de que todo pastor é ladrão, tá? E não é uma verdade, isso é um engano, é um sofisma. E aí a pessoa nem lê a Bíblia por conta disso, certo? A Bíblia nos mostra que Satanás foi ele que deixou cego o entendimento dos incrédulos. Olha aí, é um outro texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Para que isso? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Porque o objetivo do diabo é manter as pessoas acorrentadas através de pensamentos e sentimentos. E esses dão origem aos pecados, seja ao orgulho, à avareza, à idolatria, o homicídio, o adultério, a pornografia e por aí vai. O objetivo de Satanás é deixar as pessoas presas nisso, tá? Mas quando a palavra de Deus entra, ela vem para destruir essa cegueira e libertar os cativos. Por quê? Jesus veio para isso. 1 João, capítulo 3, versículo 8, porque o Filho de Deus ele veio para destruir as obras do diabo, tá certo? E quanto mais nós mergulharmos na palavra de Deus, mais nós somos e seremos livres para viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. O que mais você poderia querer? Glória a Deus. Então, concluindo, gente boa, eu quero dizer hoje para você, estabeleça a leitura diária da palavra de Deus. Comece hoje mesmo. Tente não falhar. Aí você pode perguntar, Carlos, você lê a Bíblia todos os dias? Eu tento, mas tem dia que eu falho. Mas eu quero te dizer, são pouquíssimos dias, né? De uma semana, um dia, né? Uma semana, 7 dias, um dia e dificilmente, tá? Agora, você precisa ler a Bíblia porque como cristão, você precisa alimentar a sua fé em Cristo. E somente com a fé fortalecida é que nós vamos poder vencer todas as investidas do nosso inimigo e viver a vida em abundância que Jesus planejou para nós. Aleluia, glória a Deus. E como sugestão para leitura, eu quero te indicar que você pode começar do Antigo Testamento, do primeiro livro, ou do primeiro livro do Novo Testamento, né? Começa lá de Gênesis ou começa do Evangelho de Mateus. Mas comece do primeiro e vá todo ele até o final. Se você começar do Novo Testamento, comece em Mateus e vá até Apocalipse, num tiro só, tá? Estabeleça aí um capítulo por dia, comece light, bem tranquilo, um capítulo por dia. Depois você vai se aprimorando, né? A cegueira vai saindo, as fortalezas vão sendo destruídas e você vai entendendo. Também outra coisa importante, ao ler a palavra você precisa orar, pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele te ensine, para que ele quebre essas cadeias, essas fortalezas aí que tem na sua mente. E para que você entenda a palavra de Deus e que ela entre na tua vida e fortaleça a tua fé, tá certo? Então, finalizou o Apocalipse, vai lá para Gênesis e vai até o final do Antigo Testamento, lá em Malaquias. E quantas vezes você puder ler a palavra, leia. Carlos, eu já li uma vez, leia outra, continue lendo sempre, porque a palavra de Deus, todo dia ela vai ser renovada na nossa vida e vai nos renovar. Uma outra sugestão também, que aquilo que você ler da Bíblia, da palavra de Deus e não entender, anote. E aí pergunte a um cristão maduro, com caráter reto, e ele vai poder te explicar, ou um pastor,
um professor na igreja, enfim, uma pessoa madura que tem o conhecimento da palavra de Deus e que tenha o caráter de Cristo também, tá bom? Espero que eu tenha sido claro, tenha te ajudado, tenha te incentivado a você ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque ela é o nosso alimento espiritual para a nossa fé em Cristo. Ela transforma nossas vidas. Eu posso dizer que nos piores momentos da minha vida, o Espírito Santo soprou em mim. Leia texto tal. Eu li, eu fui liberto, fui curado, fui sustentado. Eu estava triste, cabisbaixo, mal. Eu fui reanimado, fortalecido e a minha vida nunca mais foi a mesma. Então leia. Tenha a experiência de ouvir o Espírito falando contigo e tenha a tua vida transformada pelo poder de Deus. E, para finalizar, não esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, isso me ajuda muito. Coloca aí nos comentários o que você foi ministrado, a tua ideia, o que você acha. Carlos, eu li isso na Bíblia. Vamos tirar dúvidas também, vamos debater um pouco. E ativa o sininho das notificações para que sempre que sair um vídeo novo, você esteja sendo avisado logo de cara. E também outra coisa importante, se essa mensagem ela foi relevante para a tua vida, eu te peço, espalha para a maior quantidade de pessoas, manda aí nos teus grupos da família, teus amigos, os incrédulos também e tudo mais, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.